E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de sistemas operacionais e na aula de hoje a gente vai estar falando sobre gerência de dispositivos, beleza? Vamos começar então definindo o que é um dispositivo. Aqui na tela nós temos aqui a ilustração, né? A imagem de diversos tipos de dispositivos que são conectados, que estão conectados, né, a um computador, ao sistema computacional. E aí eu trago aqui duas definições. A primeira do Priberan, que fala o seguinte, que dispositivo é o aparelho ou um mecanismo destinado à obtenção de um determinado fim. Então, cada um desses dispositivos foram construídos, foram projetados para atender uma determinada finalidade, para resolver um determinado tipo de problema, digamos assim, né? Então, aqui nós temos um pendrive que ele foi desenvolvido para armazenamento de dados. Nós temos aqui uma webcam que foi desenvolvida para captura de imagens, um óculos de realidade aumentada para fazer o usuário imergir, né, num determinado aplicativo, ou um game, um smartwatch, um relógio inteligente, interage também com um smartphone, né? Então, de certa forma, todos esses dispositivos foram desenvolvidos, né, construídos para atender determinada finalidade. Outra definição lá do dicionário Aurélio, né, bastante conhecido, é um aparelho que ligado ou adaptado a um instrumento ou conectado a uma máquina que se destina a alguma função adicional ou alguma função específica, uma função especial. Então, todos eles desenvolvem algum tipo de operação especial, né? Então, assim, todos esses instrumentos são associados a uma máquina, a um sistema computacional, né? E assim ele troca informações, envia e recebe dados. Beleza? É sobre isso que a gente vai estar trabalhando aqui na gerência de dispositivos. A função da gerência de dispositivos, também conhecida como gerência de entrada e saída, porque esses dados entram e saem do computador, né? A função dela é implementar a interação com cada dispositivo. Então, a ideia da gerência de dispositivos é trazer regras para realizar o reconhecimento dos dispositivos, né? Ou seja, implementar a interação de cada dispositivo que é conectado no computador por meio de drivers. Então, esse termozinho aqui é bastante conhecido, né? Que são os programinhas instalados na máquina que fazem com que aquele dispositivo seja reconhecido. Ou ainda criar modelos mais abstratos que permitam agrupar vários dispositivos distintos sob a mesma interface de acesso. E aqui a gente tem como exemplo aquela interface porta USB, em que é uma porta universal, que por meio delas vários dispositivos são reconhecidos, né? Então, ele pode criar modelos mais abstratos, que pode agrupar esses vários dispositivos através de uma mesma interface. E aí, a princípio, o sistema operacional ele reconhece de forma genérica esses dispositivos, porém, talvez, algumas funcionalidades mais específicas, ele vai necessitar da instalação do driver para poder reconhecer todas as operações possíveis daquele dispositivo, beleza? Cada periférico do computador, e a gente entende que periféricos são os dispositivos conectados ao computador, eles possuem suas peculiaridades. Então, nós temos aqui o nosso computador, entendo como computador esse gabinete, porque é através dele que são conectados os dispositivos, beleza? Dentro do gabinete, ele vai ter as portas para receber os periféricos. Então, percebo que na parte de trás, né, do gabinete, tem lá as entradas para conexão USB, de teclado, né, de mouse, uma entrada HDMI, VGA antiga, né, a VGA é a entrada mais antiga, atualmente, né, a HDMI para conexão do monitor, né, e outras entradas, né, de áudio para fone de ouvido, né, para microfone, né, tudo isso é conectado. Então, isso faz com que o computador, esse gabinete, ele interaja com esse mundo externo aqui. Dentro dele, aí, a CPU recebe as informações que esses dispositivos demandam, né? Juntamente com a memória principal, que é chamada de memória RAM, né? Onde é uma memória temporária, que ela só guarda os dados enquanto o computador está ligado. E aí, quando ele precisa guardar esses dados de forma concreta mesmo, permanente, aí ele faz uso do disco, que é o HD, tá? O disco rígido do computador.
Então aqui a gente está tendo essa visão geral primeiro da gerência desses dispositivos, tendo essa visão de que o mundo externo, né, onde o homem interage com a máquina, é através desses vários dispositivos conectados à máquina. Tudo bem? Ok? Vamos seguindo aqui. Transferência de dados de entrada e saída. A gente pode classificar os dispositivos de duas maneiras, tá? E essa classificação ocorre de acordo com o tipo de transferência desses dados, tá? E aí, o primeiro tipo é blocos de informação, dispositivos estruturados, ou seja, dispositivos voltados para o armazenamento de dados, como o disco rígido, né, como o pendrive, CD, DVD e assim por diante. São dispositivos que interagem com a máquina com a finalidade de guardar blocos de informação. Tá aí a dica. Já os dispositivos palavra a palavra, a gente entende que seja dispositivos que enviam caracteres, né? E recebe também. Pode enviar e receber ou só enviar, mas aí eles são classificados como dispositivos não estruturados. Esse nome se dá porque eles não têm uma estrutura de armazenamento. Tá? Então, por exemplo, um mouse, um teclado que você conecta ao computador, ele envia caracteres. Quando você clica no mouse, quando você digita nas teclas do teclado, eles estão enviando caracteres para a máquina. Então, a gente vê aqui, ó, ele envia os caracteres para a máquina. Então, são chamados de dispositivos não estruturados ou ainda palavra a palavra, que ele envia caracteres, sinais, né? Envia e recebe sinais do computador, diferente dos dispositivos estruturados. Beleza? Então, tivemos essa visão aqui inicial. Vamos agora trazer com outras palavras essa mesma categorização. Tá? Então, os dispositivos de entrada e saída podem ser divididos de duas maneiras. Então, aquele primeiro tipo lá, ó, são os dispositivos que são utilizados como memória secundária. Memória secundária, discos, pendrives, CDs, DVDs, se caracterizam por armazenar um grande volume de informações, sendo sempre um dispositivo de entrada e saída de forma estruturada. Ou seja, ele guarda blocos de informação, é a finalidade desse tipo de dispositivo aqui. Já o segundo tipo são os dispositivos que servem mais para realizar a interface homem-máquina, ou ainda interface homem-computador. Então, são dispositivos que permitem a interação do homem com o sistema computacional. E aí nós temos o teclado, temos monitores de vídeo, temos impressoras, mouse e assim por diante. São dispositivos palavra a palavra, como nós vimos. Se caracteriza por enviar e receber uma sequência de caracteres. E aqui vem um detalhe, ó, não endereçável. Você não consegue acessar o endereço dessa informação porque ele não fica guardado. Ou seja, são dispositivos não estruturados. Tá aí a dica, eu acho que basta vocês anotarem e fazer essas associações que vai ficar bem clara essa definição para vocês. Tudo bem? Vamos seguindo aqui falando dos dispositivos estruturados, agora com um pouquinho mais de detalhe, né? Armazena informações em blocos de tamanho fixo, ok? Cada um com um determinado endereço. Por isso que a gente viu no slide anterior que os dispositivos não estruturados, os caracteres não são endereçáveis, né? Aqui, o bloco de informação de tamanho fixo, ele é endereçável. Então, o tamanho do bloco varia de 128 a 1024 bytes, ou seja, né, chegando aí até 1 kilobyte, certo? Os blocos podem ser lidos ou gravados de forma independente, certo? Lidos ou gravados de forma independente, mas aí tem um detalhe. Os dispositivos eles possuem duas formas de acesso, de registro desses dados no dispositivo. Acesso direto, como no caso do disco, que ele acessa diretamente lá no setor, na trilha, né? Dentro dele faz acesso direto ao endereço da memória, onde está guardado os dados, ou onde se deseja guardar aquele dado. Então, o acesso direto acontece nessa situação dos discos, ok? O disco rígido trabalha dessa maneira. Ou ainda de forma sequencial, né? Como ocorria mais antigamente, o acesso utilizando fitas, né? Então, a fita, nesse caso, ela percorre, ela faz a gravação de forma sequencial, certo? Então, para você chegar no meio da fita, você tem que percorrer toda ela. Você não consegue fazer o acesso direto, como ocorre aqui no disco. Beleza? Fizemos essa classificação dos dispositivos estruturados. Vamos falar aqui dos não estruturados, né?
podem enviar ou receber uma sequência de caracteres, por isso que fala de palavra a palavra, né? Sem estar estruturada no formato de um bloco. Então, né, tá bem claro. A sequência de caracteres não é endereçável, não podendo haver operações de acesso ao dado após a transmissão. Depois que ele envia esse sinal, não convém e não necessita ter acesso a esse dado, né? Não é esta a finalidade. E aí, como exemplo, né, mouse, teclado, impressoras, interface de rede, né, que enviam e recebem dados, se classificam nesse tipo de dispositivo. Beleza? Gerência de dispositivo. Então, o SO deve se comunicar com qualquer tipo de dispositivo que esteja conectado ao computador, certo? Para garantir o acesso independente do dispositivo, é necessário entender o seguinte, que todo dispositivo ele tem dentro dele um controlador. Esse é um ponto importante agora da nossa aula. Todo e qualquer dispositivo tem um controlador. Do outro lado, no sistema computacional, ele vai receber a conexão desse dispositivo, seja via USB, seja via o wireless, né, que é o sinal através do ar, né, sem cabos, mas todo e qualquer dispositivo necessita fazer essa conexão com o sistema computacional, certo? E aí, dentro do sistema computacional, ele precisa do driver, também chamado de device drivers. O driver é o programinha que reconhece as funcionalidades que tem dentro do dispositivo, certinho? E acima dos drivers nós temos um subsistema de entrada e saída, tá? Que ele gerencia todos os drivers. Então a gente vai falar agora na sequência do subsistema de entrada e saída, em segundo lugar dos device drivers e em terceiro sobre o controlador. Beleza? Vamos falar então do subsistema de entrada e saída. O objetivo dele é realizar as funções que são comuns a todos os dispositivos. Em outras palavras, o subsistema de entrada e saída ele está gerenciando todos os dispositivos que estão conectados na máquina. Ou seja, ele gerencia todos os drivers que já foram instalados no computador, fazendo uma associação entre o drive e os dispositivos. É isso que ele diz aqui, ó. O objetivo dele é mapear o nome do dispositivo com o seu respectivo driver. Então ele faz ali como se fosse criar uma tabela, né, que liga o nome com os drives. Então outra finalidade do subsistema de entrada e saída é fazer essa gerência de controlar os dispositivos, garantindo que o uso do dispositivo ocorra de forma segura, que esteja corretamente configurado no sistema computacional, certo? Obtendo esse maior compartilhamento, né, de acesso às informações dentro de cada dispositivo. Aspectos e funções específicas ficam a cargo dos device drivers. Então, assim, o objetivo do subsistema de entrada e saída, como nós vimos aqui, além de tudo isso, de mapear os dispositivos com seu respectivo drive, de controlar as entradas e saídas, de reconhecer um novo dispositivo, é fazer com que também ele possa identificar aquele dispositivo de forma mais genérica. Tá? Então, se você conectou ali um mouse game, ele vai identificar e vai reconhecer os recursos básicos. Caso tenha ali naquele mouse alguns botões adicionais que não é comum dos mouses tradicionais, aí é necessário um driver para reconhecer funções mais específicas. Beleza? Estou dando esse exemplo, mas isso vale para qualquer outro tipo de dispositivo. Então, ele tenta identificar de forma genérica aqueles dispositivos até que venha um drive adequado, até que se reconheça um programa que é o drive que vai fazer o reconhecimento de todas as possibilidades que aquele dispositivo desempenha em termos de funções. Vamos falar então do driver. Então, cada device driver controla apenas um tipo de dispositivo. Então, isso aqui já está bem claro, o driver é um programa que reconhece apenas aquele tipo de dispositivo ou então um grupo de dispositivos semelhantes, certo? Então, normalmente ele é vinculado a um determinado dispositivo ou então aquele grupo de sistemas semelhantes, às vezes o drive de um fornecedor, de uma marca específica, ele reconhece teclado, mouse, webcam daquela mesma marca, pode ocorrer coisas nesse sentido, certo? Mas, a princípio, um drive ele é voltado para reconhecer aquele dispositivo. Normalmente são desenvolvidos para um mesmo dispositivo, diferentes drives. Então, o mesmo dispositivo ele pode ter vários tipos de drives, porque ele tem que ser desenvolvido pensando em ser aceito, ser reconhecido em diferentes sistemas operacionais. Então, esse ponto aqui é bem importante, que ele fala aqui, que normalmente são desenvolvidos para o mesmo dispositivo, diferentes drives
para cada tipo de sistema operacional. Beleza? Então, o drive de uma impressora vai ser desenvolvido pensando no Windows, depois aquela impressora vai ter um drive pensando em ser reconhecido num sistema Linux, depois um drive daquela impressora vai ser gerada uma outra versão daquele drive para ser reconhecido no macOS e assim por diante. Tá? É isso que ele está dizendo aqui. Tem a função de fazer e receber chamadas de sistema, que é o System Calls. O objetivo dele é conseguir fazer as chamadas de sistemas. Nós já vimos em aulas bem no início desse curso aqui de sistemas operacionais, né, que a chamada de sistema é o fato do dispositivo solicitar a atenção do computador. Né? Então, o objetivo do drive é conseguir se comunicar com o computador através de chamada de sistema, traduzindo os comandos específicos do dispositivo, né, a serem executados pelo controlador. Então, o controlador que está lá dentro do dispositivo, ele se comunica com o drive instalado na máquina. Beleza? Acho que ficou bem claro. A gente vai falar agora desse controlador aqui, né? Terceira parte, são componentes eletrônicos, é uma parte de hardware, que é responsável por manipular diretamente o dispositivo, tá? De entrada e saída. O Device Drive comunica-se com os dispositivos indiretamente através do controlador. Então, na prática, a gente já consegue visualizar bem claro aqui que o drive instalado no computador se comunica indiretamente. Ele fala indiretamente porque o drive ele pensa que está falando com o dispositivo, mas na verdade é o controlador desse dispositivo que faz essa interface, né? Então, o controlador, que conhece todas as funcionalidades do dispositivo, envia sinais para o computador através do drive, que reconhece isso, traduzindo e executando no sistema computacional. Existe, assim, um controlador para cada tipo de dispositivo, ele está embutido, né, no dispositivo físico de entrada e saída. Então, tem controlador em disco, impressora, em mouse, teclado e assim por diante. Todo e qualquer dispositivo tem um controlador mínimo que seja para gerenciar o seu funcionamento. Tudo bem? Então, visão geral do que nós vimos até aqui. Eu acho que essa imagem aqui é sensacional. Deu um pouquinho de trabalho de elaborar, mas ficou muito bom. Estamos dividindo aqui a nossa tela, de um lado o software, do outro lado o hardware. E aí nós temos aqui uma mesa digitalizadora, que é o nosso dispositivo de entrada e saída. Dentro dela nós temos o quê? O controlador, que está embutido, que reconhece todas as funcionalidades que podem ser executadas nessa mesa digitalizadora, né? Reconhecimento aqui da mesa, dos botões e assim por diante. E quando a gente conecta essa mesa no computador, no nosso sistema computacional, ele vai dizer o seguinte, ó, ele vai buscar se tem algum drive dentro dele que reconhece as funcionalidades dessa mesa. Caso ele não tenha, ele vai atrás de instalar esse drive, né? Pelo menos, ou fazer um reconhecimento genérico, e aí depois o usuário vai no site do fornecedor e instala esse drive, e aí depois que está instalado, ele reconhece as chamadas de sistema, System Calls, dessa mesa digitalizadora, que ela vai toda hora enviar informações se o usuário estiver fazendo uso dela. Até aqui, a gente diz que essa parte aqui do drive, do controlador, depende do tipo de dispositivo. Tá? Por isso que tem essa chavezinha pegando aqui do drive e toda a parte do controlador e o dispositivo por inteiro. Então, depende do dispositivo até aqui, certo? A partir daqui, o que vem acima dos drivers que nós vimos aqui na aula de hoje? O que vocês diriam? O que vem agora? Vem subsistema de entrada e saída, que gerencia todos os drivers, faz aquele mapeamento do nome do drive com o dispositivo, gerencia se está bem reconhecido aquele dispositivo, tá ok? Ele gerencia tudo isso. E aí, acima dele, ele faz a interação com o sistema de arquivos para armazenar os dados, caso seja necessário, ou então diretamente com as operações de entrada e saída, onde o usuário vai estar interagindo aqui no nível mais alto, né, de abstração. Então, ele recebe as operações aqui em cima, apresenta as informações necessárias para o usuário, ou ainda faz o registro dos dados no sistema de arquivo. E aqui essa parte toda, né, do subsistema, do sistema de arquivo e das operações de entrada e saída, a gente diz que é independente do dispositivo. Essas aqui são operações mais de alto nível. Beleza? Tudo bem? Ficou bem legal essa imagem. Eu acho que dá para a gente ter um overview de tudo que nós vimos aqui nessa nossa aula de hoje. Mas antes da gente fechar, eu vou trazer essa definição de acesso direto à memória. Não podia faltar essa questão do DMA,
muito conhecido esse termo DMA, Direct Memory Access, e aí cabe salientar, né? Normalmente o único componente que acessa a memória RAM da máquina é o processador. Então normalmente é o processador que trabalha ali muito alinhado, muito próximo da memória principal, que é a memória RAM, tá? Porém, há uma exceção que ocorre no DMA. O DMA é um método que permite que um determinado dispositivo de entrada e saída envie ou receba dados diretamente da memória principal. Então perceba o privilégio que é dado para esse dispositivo, porque ele tem acesso direto à memória principal. Ou seja, o processador, que seria o único componente exclusivo de acesso à memória principal, que é a memória RAM, nesse método aqui, no DMA, ele dá esse benefício, ele dá esse privilégio a um dispositivo, fazendo com que ele acesse diretamente a memória principal do computador, ignorando desse modo a CPU, o processador, né, acelerando as operações que envolvem a memória. E aí eu vou trazer um exemplo que ocorre esse tipo de acesso aqui direto à memória, que são as placas de vídeo. Então, as placas de vídeo que são compatíveis com DMA, elas também podem acessar a memória do sistema, a memória principal, que vocês estão vendo aqui, né, e processar gráficos sem precisar de utilizar a CPU. Certinho? Então, eu queria trazer esse ponto aqui porque é um conceito que cai bastante na área de SO, né, e que é importante você compreender, né, a sua finalidade, tá? Que é dar ao dispositivo, no caso aqui nessa placa de vídeo, o benefício dela acessar diretamente a memória principal, porque ela consegue processar os seus gráficos, né, independente da CPU, e aí com isso, claro, a máquina ganha muito mais performance. Beleza? Ok? Então finalizamos a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, curte esse vídeo para dar um apoio aqui pra gente, tá bom? Espero ver vocês na nossa próxima aula. Até lá! Tchau!